Olá, você vai ver nessa edição. Pagamento irregular de gratificações é identificado em Campos de Julho. A aplicação de recursos do FETAB é tema de consulta. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os recursos do FETAB podem ser utilizados pelo MT Participações e Projetos para eventuais investimentos, desde que sejam observadas as previsões em lei. Esse entendimento foi apresentado pelo Pleno do TCE em resposta a uma consulta feita à Corte de Contas. A consulta apresentada pelo diretor-presidente da MT Participações e Projetos solicitou o parecer do Tribunal de Contas de Mato Grosso referente à aplicação de recursos oriundos do repasse relativo do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB, na integralização do capital social em caso de eventual necessidade de substituição dos ativos indicados pelo Estado. O relator do processo, o auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Carlos Pereira, esclareceu que, pela lei, os recursos do FETAB devem ser empregados em projetos e investimentos que tenham a participação da MTPar e não para a integralização do capital social. Isso porque, na eventualidade da substituição dos ativos indicados pelo Estado, atualmente integralizados, caberá ao Poder Executivo observar o disposto na legislação regente e não se utilizar de recursos do FETAB repassados à MTPar para a realização de projetos e investimentos. Ainda, segundo o relator, a despesa deverá ser necessária aos alcances dos objetivos previstos em lei. Por isso, o voto foi pelo conhecimento da consulta com a seguinte redação. Recurso do FETAB, aplicação MTPar. Em cumprimento ao artigo 14.1, inciso 1 da Lei Estadual 7263 de 2000, os recursos do FETAB repassados à MTPar devem ser aplicados na realização de projetos e investimentos relacionados à sua área fim, de modo a observar a finalidade que justificou sua criação, nos limites estabelecidos pelas leis estaduais 9854 de 2012 e 10.110 de 2014, independentemente da classificação da despesa considerada necessária ao alcance dos objetos previstos em lei, excetuando-se, contudo, as despesas de custeio direto, afetas às necessidades institucionais dessa sociedade de economia mista. Nos termos do artigo 14.1, inciso 1 da Lei Estadual 7263 de 2000, os recursos do FETAB repassados à MTPar devem ser aplicados na realização de projetos e investimentos, não se destinando à integralização do seu capital social. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou procedente uma representação interna que apontou irregularidades no pagamento de gratificação de horas extras e adicionais noturnos aos servidores do município de Campos de Julho. Veja. O processo de representação de natureza interna proposto pelo Ministério Público de Contas, analisou supostas irregularidades no pagamento de gratificação de horas extras e adicionais noturnos aos servidores do município de Campos de Julho. No julgamento do processo em plenário, o relator, o auditor substituto de conselheiro em substituição, Luiz Carlos Pereira, pontuou que, embora a concessão de horas extras aos mencionados servidores tivesse observado o limite máximo de 60 horas mensais, com fundamento em lei municipal que autorizava o benefício, o pagamento não era realizado em situações excepcionais e temporárias. No termo do relatório técnico, durante o exercício de 2019, o auditor público interno recebeu mais de R$48 mil referentes a 604 horas extras, equivalente a mais de 58% do valor recebido a título de salário base. Por sua vez, a procuradora municipal recebeu mais de R$60 mil relativo a mais de 635 horas extras, apresentando 64% do seu salário base. De acordo com o relator, a concessão do adicional se dava de forma sucessiva e permanente, não condizente com a natureza extraordinária. A justificativa do pagamento foi apresentada de forma genérica e, por isso, o voto foi pelo conhecimento da representação e, no mérito,
pela procedência com determinações. Com expedição de determinações à atual gestão para que cesse o pagamento de horas extras de forma continuada, se restringindo a situações excepcionais e temporárias. Então, nesse caso, como não tem a comprovação de que não houve o trabalho, de que pode ter havido, a gente está querendo, seria mais um exercício da função orientativa do tribunal, para que ele procure se aprimorar e que tenha um melhor controle e faça esse pagamento de horas extras em situações excepcionais e temporárias, e não de uma forma que possa ser, até futuramente, ser questionado como um complemento de salário, que seria uma atividade vedada, né? Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!